Bom, vamos lá. Trabalho do Matheus, versão 3, né? Feedback 3. Matheus Cunha e Luiz Fernando. Tinha mandado também foi o slide. Esse daí é print da pesquisa que eu tinha feito. Parece É esse aqui? que eu mandava e o acadêmico não estava aguentando. Tá. Análise de currículo, o quê? Full stack, o que mais? Por exemplo, esse caso aí, como eu não cheguei a fazer esse antes, só que como eu sou muito visual, eu não gosto de trabalhar muito assim com escrita, né, com muito texto. Aí para me basear, para poder começar a entender, eu tive que criar alguns slides para poder facilitar o meu entendimento. Isso aí já é acabar de estrutura, isso é só. Assim, para você fazer, você tem que se colocar no ponto de quem quer saber aquilo. Apesar de você ser visual, existe uma necessidade de você falar por pelo menos 15 minutos no vídeo. Então, isso não vai fugir muito de você fazer um script individual seu disso, tá? Você vai ter que tirar de algum lugar a informação que você vai passar do que é o HTML, do que é o CSS, do que é aquilo que você sabe, e vai ter coisas que você não sabe. O que é o Django? De repente não sabe que isso. Eu posso desenvolver a apresentação explicando algumas coisas, Não, aquele sentimento. não. A apresentação é explicando. Sim, sim. Mas são duas apresentações. Uma apresentação mais expressa aqui, que vai ser. A gente vai tentar entender como é que vai ser a dinâmica. Eu preciso do feedback dos trabalhos para ter um pouco disso, essa percepção. E aquela que todo mundo tem que fazer de meia hora. Né? Você vai ter que tirar a informação de algum lugar. Você, nessa apresentação, tem que cobrir os pontos principais. Então, full stack, o que é full stack? Trata com o quê? O que ele trabalha? Como é que é o dia a dia? Que tipo de problema ele desenvolve? Por que ele é importante dentro de uma TI? Qual locais que tem mais emprego? É, qual a faixa salarial? Como é que é a progressão disso? Que tipos de assuntos ou de divisões são comuns de a gente encontrar? O full stack plataforma Java, o full stack plataforma SAP, full stack plataforma... Como é que se divide esse mercado? Se possível, quais são os sites que organizam esse conceito, né? Por exemplo, tem o DevOps Institute, que é uma empresa que se vangloria de de ajudar nesse processo de desenvolvimento DevOps. Deve ter alguma coisa conectada nisso. Deve ter alguma coisa também na Amazon, deve ter alguma coisa também na Azure. Mapeia essas fontes de formação para aquele tipo. Então, como que ele se forma naquilo, quais são as oportunidades que tem no mercado e por que ela está sendo... Valeria a pena alguém apostar o seu tempo, né, a sua dedicação para se tornar um profissional desse tipo. Eu tinha mandado também foi algumas prints da pesquisa que eu tinha feito. Eu queria um formulário. Tá, você quer aquele... Os prints da principal. Tem um acadêmico que aceita esse arquivo, só que nem todos. Eu tenho que fazer no começo eu queria gravar assim, gravando a voz da pessoa, só que todos quando eu comecei eu não queria isso. Aí eu sugeri então criar um formulário. E ajudou um pouquinho a entender. No caso foi 3 respostas, 3 pessoas que responderam. Inclusive um até mencionou. É,
É interessante pegar coisas que não são muito... Mais pra frente, sites não são, não, é que são coisas assim, ó, você gosta? Você acha que vale a pena? É, é, a outra coisa é você trazer, quando você faz uma pesquisa de uma massa, né, é um nome para isso, né? Esse público-alvo muito restrito, muito poucas pessoas, são só 3, seria interessante você trazer o currículo delas. Ó, esse aqui é um cara sênior, esse aqui é um cara pleno, esse aqui é um cara master. Ó, vai dizer o que ele é, o que ele se enquadra, porque isso também fala um pouco da história dele, do quanto que ele está naquela trilha, né? Ou seja, quanto tempo que você, por exemplo, eu sou na Petrobras, eu sou orientador didático da área de TI, da área de carreiras de garante tecnológica. Mas eu não entrei na Petrobras, eu estou há 15 anos, mas eu não sou há 15 anos isso. Eu estou nisso há 4 anos. Então, tem uma perspectiva cronológica que é importante para a gente entender a representatividade de quem responde, né? Então, que nem você vai no mercado e prova vinho. Aí você pergunta para as pessoas. Uma dessas pessoas é uma criança que provou o vinho. Qual é a representatividade dela? Ela vai dizer que odiou, porque não sei o que lá, sei o que lá. Então, assim, só para dar um exemplo, né, didático. Você tem que entender, a gente, quando você mostra uma pesquisa, você tenta dar o maior insumo possível de representatividade dela. Ou quantitativa, a gente pegou 10% do público da gerência, a gente pegou 10% do público da empresa, a gente pegou 50%, não, a gente pegou todas as mulheres. Quando é muito pequeno, você tenta dizer qual é a afirmação de autoridade daquela pessoa. Ó, esse cara aqui é certificado. Ele não precisa ter. Ele não precisa ser um cara foda. Estou dizendo isso. Mas quando você falar alguma coisa, eu tenho que entender qual é o tipo de autoridade que ele está falando. Ele pode ser júnior, beleza, não tem que ser parecido com o meu e ok. Não tem problema, é uma percepção. Mas isso tem que estar transparente na pesquisa. Você já foi full stack? Eu já trabalhei liderando um projeto do que hoje vocês falam que é full stack. Né? Se fosse Scrum Master, eu era um gerente de projetos e um Scrum Master também. Você pode entender como isso. Né? Porque quando eu estava nessa posição, eu era na transição das metodologias, na minha vivência cronológica na Petrobras. Então eu abordava e reportava utilizando a metodologia clássica, que é de gerenciamento de projeto, e conduzia as atividades e as coordenações, né, do time, né, as dinâmicas do time em metodologias ágeis. Mais um ponto? Eu estava pensando em negócio, porque, por exemplo, quando a empresa é pequena, normalmente quando a pessoa entra no back-end, ela acaba sendo front também, né? Conforme a necessidade que a empresa está tendo. Sim, mas esse é um ponto que você pode abordar, ou seja, quando que você de fato é só full stack? É uma pergunta que você pode fazer para essas pessoas, porque é um cenário real dentro do cenário de TI. Essas pessoas que eu mandei no formulário, todas elas começaram como front. Aí elas me explicaram que se for passando o tempo, começou a gostar do back-end e acabou se tornando full stack. É um depoimento, é a história dessa pessoa, não é bom nem ruim, é a história dela. Beleza? Ok? Fechamos? Ok.